Obrigado aos irmãos do coro que se apresentaram agora para nossa edificação, muito bonito. Deus abençoe vocês e que isso tudo seja para a glória do nosso Deus e não para o enaltecimento das pessoas ou mesmo da nossa igreja. Irmãos, nós estamos caminhando na exposição do livro de Gênesis já há bastante tempo, já há vários meses. Na verdade, acho que já 2 anos já, né? Estamos já estudando Gênesis há 2 anos, chegamos hoje ao capítulo 18. Começamos em 2017, versículo por versículo, estamos caminhando, e chegamos hoje no capítulo 18. Nós estamos estudando, estamos na fase do livro que fala da história de Abraão, e temos aprendido lições muito preciosas na história de Abraão. Uma delas que nós vimos no perfil desse personagem tão marcante, tão importante, tão central para a história bíblica, para a teologia do Antigo Testamento e até do Novo Testamento, é que Abraão é pintado no capítulo 13 como um parente extremamente generoso. Nós aprendemos isso do perfil de Abraão. Ele é um parente extremamente generoso, no caso ali do seu relacionamento com Ló, quando ele pede para Ló escolher de que lado da terra ele quer se estabelecer. E Ló escolhe as campinas do Jordão, porque eram férteis. E Abraão diz, sem problemas, você pode seguir naquela direção. E Abraão fica com o restante, que não era assim uma terra tão agradável quanto, era uma terra boa, mas não tão boa quanto as campinas do Jordão. Nós aprendemos no capítulo 14 que Abraão também foi um grande guerreiro. Ele, com 318 soldados, servos nascidos na sua casa, ele conseguiu vencer uma confederação, um ajuntamento de reis que habitavam na região da Mesopotâmia. E ele conseguiu libertar o seu sobrinho Ló com esse número de soldados que ele tinha ali, esse pequeno exército que ele tinha ali em sua casa. Um grande guerreiro para vencer exércitos tão grandes assim como os que ele venceu. E quando nós chegamos nesse capítulo, no capítulo 18, nós aprendemos mais acerca de Abraão, nós aprendemos acerca da sua generosa hospitalidade. Abraão mostra nesse capítulo a sua generosa hospitalidade. Mas notem, não é somente isso que o capítulo 18 revela. O capítulo 18, além de revelar a disposição hospitaleira desse personagem tão importante para a história bíblica, o capítulo 18 também mostra o fato dele ser um confidente de Deus. Mas nós não vamos conseguir chegar nessa etapa da narrativa que mostra Abraão como o confidente de Deus. Hoje nós vamos caminhar dentro desse trecho maior, dos versículos 1 a 15, nós vamos caminhar somente até a metade. Porque esse trecho de 1 a 15, ele pode ser dividido em 2 partes. Nas Bíblias, em geral, nós vemos isso sendo colocado num bloco só. Mas, para efeito de estudo, para nós caminharmos sobre esse texto por meio de uma compreensão, obtendo uma compreensão melhor dele, nós vamos dividi-lo em 2 partes. A primeira parte vai dos versículos 1 a 8. Os versículos 1 a 8 mostram que o Senhor é honrado com a hospitalidade. E nós veremos o modo como Abraão honrou a Deus com sua hospitalidade. E também, vendo depois versículo por versículo, nós veremos também de que forma isso pode atingir a nossa vida em particular. Nós não podemos abandonar um texto bíblico apenas somente depois de compreender o que ele está dizendo.
Nós temos que, depois que ler o texto bíblico e compreender o que ele diz, compreender o que o autor bíblico quis nos transmitir, nós temos também que tentar extrair desse texto o seu ensino, a sua teologia, a fim de que alguma coisa mude em nossa vida. O texto bíblico, ele tem que evocar alguma transformação no meu coração. O texto bíblico tem que evocar, tem que provocar alguma mudança na minha vida, na minha alma, no meu coração. A palavra de Deus, quando dada ali pelo Espírito Santo, conforme nós cremos que ela foi dada pelo Espírito Santo, ela tem esse propósito também. Ela quer nos ensinar, quer nos corrigir, quer nos admoestar, quer nos consolar, e todas essas coisas podem ser extraídas dos textos da palavra de Deus, sem que nós transformemos o sentido dos textos, sem que nós façamos com que o texto diga aquilo que ele nunca quis dizer. Então nós vamos olhar esses versículos e vamos extrair aquilo que emana naturalmente do que está escrito aqui. Essa primeira parte, o Senhor é honrado com a hospitalidade, que vai dos versículos 1 a 8, nós vamos estudá-la hoje, vamos aprender o significado de cada um desses versículos. A segunda parte vai dos versículos 9 a 15. Essa é a segunda divisão maior que nós temos aqui nesse trecho que nós lemos. E nos versículos 9 a 15, nós nomeamos esses versículos, esse bloco maior, da seguinte maneira: o Senhor é insultado. O Senhor é insultado com a incredulidade. O Senhor é honrado com a hospitalidade, versículos 1 a 8. E o Senhor é insultado com a incredulidade. Mas essa segunda parte nós veremos na próxima oportunidade, não veremos hoje. Então os irmãos vão me acompanhar agora. Eu quero que os irmãos me acompanhem, quero convidar os irmãos para que me acompanhem numa análise desses 8 primeiros versículos, a fim de que compreendam o que está acontecendo aqui nessa narrativa. O Senhor é honrado com a hospitalidade. Como nós podemos, de que forma nós aprendemos isso no texto que está aqui diante de nós? Vamos então olhar para os versículos e vamos aprender com os versículos aqui, nos debruçando sobre eles com mais cuidado. Veja aí o que diz o texto. O texto diz assim no primeiro versículo: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Vejam, não existe nenhuma conexão desse versículo com o que foi dito anteriormente. Nada. Nós aprendemos, os irmãos têm aprendido comigo aqui, tanto nos cultos pela manhã, nas quartas-feiras, como nos domingos à noite, os irmãos têm aprendido comigo aqui que existem certos conectores gramaticais, certos conectores literários, coisas, elementos presentes no texto, partículas presentes no texto, sinais presentes no texto, que conectam o texto com o que foi dito anteriormente. E os autores bíblicos, eles usam muito esse tipo de ferramenta para conectar os textos uns aos outros. Mas aqui nós não temos isso. Isso significa que estamos diante de uma história nova. É uma história totalmente nova, que acontece na época em que Abraão está morando perto ali de Hebrom, ou em Hebrom mesmo, ou próximo ali na região de Hebrom, num lugar chamado os Carvalhais de Manre. Eu encontrei uma fotografia na internet, eu pedi até para o pessoal da transmissão separar e projetar para os irmãos verem. Aí está, é um carvalho na região de Hebrom, que dizem que tem cerca de 4.000 anos, esse carvalho aí, da época de Abraão. Não sei se isso é verdade. Essa foto desse carvalho é de 1912. E nessa época esse carvalho estava vivo. Mas ele morreu em 1926. Carvalho foi dado como morto. E ficou lá a árvore ali apodrecendo. O que fizeram hoje com essa árvore milenar? Eles sustentaram essa árvore através de vigas de ferro, para que ela não caísse. Por quê?
porque é considerado um lugar bíblico, um lugar especial já há muitos e muitos anos, há muitos séculos, na verdade. Então essa árvore ainda está de pé. No século XX, um broto surgiu dessa árvore, ligado à raiz. Então esse carvalho continua vivo com um broto até grande. Aí não aparece o broto, porque a fotografia é antiga. Eu procurei uma fotografia mais nova, mas não encontrei. Essa foi a mais recente que eu achei, de 1912. Mas o carvalho está morto lá, segurado por vigas e vergalhões ali de ferro, mas um broto saiu dele. Dizem que foi por causa do trabalho de um botânico que colocou adubos ali e fez com que o carvalho brotasse novamente. Mas nós temos testemunhos históricos acerca dessa árvore. Por exemplo, Flávio Josefo. Os irmãos sabem, Flávio Josefo foi um historiador do século I, da era cristã, século I. E Flávio Josefo fala que na região de Hebrom havia um carvalho tão antigo quanto o universo. Que ele já existia desde a época da criação do mundo. E dizem que é esse carvalho, o carvalho ao qual Flávio Josefo se referia quando ele escreveu a sua História dos Hebreus no século I. E há também registros da história eclesiástica falando sobre essa árvore, tudo indica essa árvore, que se tornou um lugar sagrado para os cristãos, para os muçulmanos que também honram Abraão, para os judeus em especial, um lugar sagrado ali. A Igreja Ortodoxa Russa comprou esse lugar. Este lugar, tendo sido reconhecido como um lugar especial pelos cristãos, o imperador Constantino, no século IV, o imperador Constantino construiu uma basílica aqui. E no século XX, a Igreja Ortodoxa Russa comprou esse lugar e construiu um mosteiro próximo ali das ruínas da basílica. E o carvalho, então, foi conservado, foi melhor cuidado aí pela Igreja Ortodoxa Russa. Mas, sendo um lugar de peregrinação, é claro, o peregrino vai lá e quer pegar um pedacinho do carvalho para levar para casa, né? Então, séculos e séculos, peregrinos arrancando um pedacinho da árvore, a árvore não aguenta. Claro que ela sofreu bastante, está aí. Mas, enfim, dizem o quê? O que diz a tradição? Que essa é a árvore de Gênesis 18. Dizem que embaixo dessa árvore, Deus almoçou com Abraão. É claro que é uma conclusão muito ousada. O que nós sabemos, o máximo que podemos dizer é que esse episódio que lemos aqui é muito próximo dessa árvore. Essa árvore está exatamente na região dos carvalhais de Manre. Ela está lá, próxima de Hebrom. Então, os eventos que estamos estudando aqui, esse episódio, essa história aconteceu de fato próximo desta árvore. Foi nessa árvore, diz a tradição que sim. Foi próximo dessa árvore, foi na região dessa árvore, com certeza foi. Isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de um Deus que se aproxima de nós. Quando nós vemos essa frasezinha, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, isso é simplesmente extraordinário. Porque nós estamos falando do Criador do universo, do Senhor de toda a terra, que desce, que vem aqui para tomar uma refeição com seu servo debaixo de uma árvore. E essa é uma lição consolatória. Por quê? Porque eu sei que o nosso Deus faz isso. O nosso Deus se aproxima de nós. O nosso Deus invade a história. O nosso Deus invade este mundo. O nosso Deus entra nesse mundo e se aproxima de nós e tem comunhão conosco, mesmo na simplicidade de um lugar, como a sombra de uma árvore como essa que vemos aqui. A região a que o texto fala, aqui, os carvalhais de Manre, eu coloquei um mapa aí, pode mudar, aí está o mapa, vocês veem aí o mapinha, eu coloquei aí em vermelho ali Hebrom, fica ali
próximo, não muito longe do Mar Morto, também não muito longe de Jerusalém. Os irmãos que vão viajar para a Palestina em janeiro comigo, talvez nós possamos passar lá perto, não sei se vai dar para passar no Carvalho aqui de Manri, não sei se vai dar, mas os irmãos vão conhecer pelo menos a região lá, os irmãos vão conhecer. Mas aí está no mapa a região em que tudo aconteceu. Foi nesse espaço geográfico que se desenrolou essa história que estamos aqui vendo agora. Pode tirar o mapa para que os irmãos não fiquem distraídos. Depois eu tenho uma outra gravura que eu quero mostrar, mas mais para o final. Vamos seguir então entendendo o que acontece aqui. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Essa expressão, maior calor do dia, se refere ao início da tarde, quando o sol está no seu pico. Abraão estava parado sem fazer nada, estava lá sentado, talvez esperando chegar o momento da refeição. Era já um senhor. Abraão tinha 100 anos de idade nessa época, que mais ou menos 100 anos de idade nessa época, que não chegava a 100 ainda, mas mais ou menos 100 anos de idade nessa época, e ele está lá sentado, mais ou menos por volta do meio-dia, sentado à frente da sua tenda. Nós sabemos que Abraão era um homem rico, ele tinha seus servos, e ele podia então se dar ao luxo de estar nessa situação aqui, sentado ali, certamente próximo de uma dessas árvores, ali à sombra, com a sua tenda ali montada. Ele morava em tendas, ele vivia uma vida seminômade, e ele então se assenta ali, e está ali distraído, o velhinho. É um velhinho distraído. É um velhinho aposentado. Ali, sentado ali na porta da tenda. E o que acontece? O autor bíblico não esclarece. Ele não expressa o que acontece com detalhes que nos ajudem a compreender melhor a reação de Abraão. Veja o que acontece. O texto diz assim: levantou ele os olhos. É uma expressão muito comum no texto do Antigo Testamento. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam de pé em frente dele. No texto em português, isso não fica muito claro. A impressão que nós temos é que ele estava olhando ali distraído e ele viu 3 homens chegando. Mas a dinâmica, o modo como o versículo 2 é construído, dá a entender que esses homens simplesmente apareceram na frente dele. Do nada. Foi um aparecimento repentino. E isso explica a reação de Abraão no versículo 2. Quando ele viu aquela aparição repentina de 3 homens ali diante dele, ele não sabia a princípio que era Deus. Ele não sabia a princípio a identidade daquelas pessoas, ele não sabia, mas ele sabia que havia algo de sobrenatural nelas, tanto que a reação dele é a reação de quem percebe que há algo de sobrenatural ali diante dele. Vejam o que ele faz. O texto diz: 3 homens em pé em frente dele, vendo-os, correu. É até curioso isso, é um velhinho. Notem, é um velhinho. E ele sai correndo. Aqui começa um furacão. Esse texto, a partir de agora, esse texto vai virar um furacão. Nós temos Abraão quietinho, sentado, ali no sol, olhando os passarinhos, velhinho, e de repente, começa um corre-corre, que é impressionante ver a velocidade que o escritor imprime nos versículos que estão aqui diante de nós. Ele corre da porta da tenda ao encontro desses homens, e o texto diz: ele prostrou-se em terra. Por que ele fez isso? Porque ele teve essa reação. É claro, nós não podemos dizer aqui que Abraão de pronto falou: é Deus. Um deles é Deus, e eu vou então adorá-lo agora. Não, porque esse tipo de atitude de se prostrar diante de alguém
nós percebemos em Gênesis e em outras partes do Antigo Testamento, nós percebemos que esse tipo de atitude era realizada também diante de pessoas. Então nós não podemos, a partir disso, dessa atitude de Abraão, concluir que ele reconheceu imediatamente a divindade daquelas pessoas, daquele homem que estava lá diante dele e os anjos ali junto. Nós sabemos que era Deus, mas nós sabemos que era Deus porque, na sequência, isso é dito expressamente. Nós aprendemos que era Deus porque o texto prossegue e diz que era Deus. O texto caminha e quando nós chegamos, por exemplo, no versículo 13, que é o versículo que nós não vamos chegar hoje, diz assim: disse o Senhor a Abraão. E aqui a palavra que é usada é a palavra Yahweh. É o nome de Deus, é o nome do grande eu sou. Aí então nós descobrimos, era um desses personagens era Deus. Era Yahweh que estava lá. Mas Abraão, nessa altura, ainda que ele percebesse que havia algo de sobrenatural naquela experiência toda, nós não podemos dizer que essa atitude dele de se prostrar é uma atitude de adoração a Deus. Ele podia estar simplesmente reconhecendo que estava diante de personagens especiais. E então ele se prostra ali. E aí o texto prossegue. E ele disse: Senhor meu. Alguém vai dizer, está vendo? Ele era Deus. Não, esse Senhor aqui é Adonai. Adonai significa Senhor no modo como vocês chamam uma pessoa mais velha de Senhor. Vários irmãos aqui da igreja me chamam de Senhor. Se esses irmãos falassem hebraico, iam me chamar de Adonai. Iam me chamar assim. Também não é um título exclusivamente divino, Adonai. É um título também de respeito, é uma maneira de tratar respeitosamente. E Abraão se dirige a um deles apenas. Ele diz: Senhor meu, se acho mercê em tua presença. Qual é o sentido disso? Ele está dizendo: Senhor, se o Senhor me considera digno, rogo-te que não passes do teu servo. As traduções, elas são meio truncadas, né? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, se o Senhor me considera digno, não vá embora, fique um pouco. Se o Senhor me considera alguém digno dessa honra, não vá embora. Fique um pouco mais. Fique um pouco mais aqui comigo. Fique um pouco mais aqui em minha casa. E ele prossegue dizendo no versículo 4. Vejam aqui. Traga-se um pouco de água. Ele usa a expressão um pouco. O que ele quer dizer com isso? Olha, não vai ser trabalho nenhum para mim. Não vai ser trabalho nenhum para os meus servos. Não vai ser prejuízo nenhum para mim. É só um pouco. Eu vou pedir para trazer um pouco de água para lavar os pés de vocês e vocês poderem repousar debaixo desta árvore. Ele fala isso para aqueles homens. Agora, se os homens apareceram ali, por que eles tinham que lavar os pés, né? Por que isso? Eles apareceram de repente, estavam com o pé sujo. Abraão olhou e falou: o pé está sujo, tanto andar. Não necessariamente. O que acontece é que Abraão está realizando o protocolo do bom anfitrião. É o protocolo do bom anfitrião no Oriente. Se os irmãos visitassem alguém naquela época no Oriente, não interessaria a condição do seu pé. Ele iria oferecer a você água para você lavar os seus pés. E Abraão faz isso. E pede para que eles fiquem ali, não vão embora, mas eles permaneçam ali, tenham seus pés lavados e descansem um pouco. Ele fala: olha, em vez de continuar a viagem, fiquem aqui um pouquinho para descansar. Comam um pouquinho, usem um pouquinho de água e lavem os seus pés e permaneçam aqui. Ele está realizando, ele está seguindo o protocolo do anfitrião oriental. Versículo 5 diz: trarei um bocado de pão. O que ele quer dizer aqui? Ele fala assim: olha, eu vou trazer um pouquinho de comida para você. Eu vou trazer um pouquinho de comida para vocês três. Só um pouquinho. É algo simples, é algo humilde. Fiquem aqui na minha casa, isso não vai me pesar em nada. Eu vou trazer um pouquinho de água
e vou trazer um pouquinho de pão para vocês. Isso não vai representar prejuízo nenhum para mim. Podem ficar aqui que isso não vai me dar trabalho algum. Nós vemos na sequência como foi esse pouquinho de pão. Nós vemos que, meu Senhor, o que ele colocou lá para eles comerem não daria para comer em um mês. Mas ele usa essa linguagem tentando ser bastante polido, mostrando ali a sua hospitalidade. Tudo isso o autor bíblico quer que nós entendamos, a simplicidade, a humildade de Abraão, se aproximando desses homens e oferecendo a sua hospitalidade. E ele diz na sequência: refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. O sentido é o seguinte: já que vocês estão aqui, então vão embora. Fiquem mais um pouquinho, lavem os pés, descansem um pouco, e depois então vocês podem partir. Versículo 5. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, e é o texto que eu mencionei agora, depois seguireis avante. E eles responderam: faze como disseste. E aqui que é curioso notar essa reação de Deus. Deus e os anjos. Por quê? Deus fala: tá bom, eu vou descansar um pouco. Eu vou aceitar um pouquinho de água e um pouquinho de pão. Eu vou. Por que Deus faz isso? Pergunta: Deus precisa dessas coisas? Deus precisa disso? Ele não precisa disso. Ele não precisa de um pouquinho de água. Ele não precisa de um pouquinho de pão. Ele não precisa descansar e refazer as suas forças. Ele não precisa de nada disso. Por que então ele fala: olha, tudo bem, eu aceito a sua oferta. Eu aceito o seu serviço. Por que o Senhor faz isso? E aqui nós encontramos algo interessante para a nossa vida particular. Deus precisa do nosso serviço? Não. Deus precisa das minhas ofertas? Não. Deus precisa do meu trabalho? Não. Por que então Ele aceita essas coisas? Nós aprendemos, quando nós lemos a sequência da história, que Deus aceitou essas coisas porque Ele queria ter um diálogo com Abraão. Ele queria mostrar da sua amizade com Abraão. Ele queria uma aproximação maior. O Senhor aceita essas coisas de nós, o nosso serviço, o nosso trabalho, os nossos esforços, a nossa dedicação. Por quê? Porque Ele se deleita em nossa aproximação dEle. Ele se deleita no fato de que quando nós fazemos essas coisas, nós temos uma comunhão mais próxima com Ele. E Ele quer isso. Ele não precisa dessas coisas. Nós não fazemos favor nenhum para Deus quando o servimos. Não fazemos favor nenhum, não suprimos nenhuma necessidade de Deus quando nós nos colocamos ao seu serviço. Mas o Senhor aceita que fazemos isso. E Ele até ordena que façamos isso. Por quê? Porque essas coisas promovem o contexto dentro do qual nós desfrutamos mais da sua presença. E foi o que aconteceu com Abraão. Ao fazer isso, ele desfrutou mais da presença de Deus e conheceu mais acerca dos seus planos e conheceu mais acerca dos seus propósitos com aquela visita que ele estava fazendo. O versículo 6 diz assim: apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara. Ele continua correndo. Ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. Essas 3 medidas de flor de farinha, a quantidade é incerta. Flor de farinha é o melhor da farinha, é a melhor farinha que há. Ele pediu para que Sara separasse 3 medidas dessa farinha fina, uma farinha especial, uma farinha de alta qualidade. E essas 3 medidas correspondem aqui, de acordo com os cálculos que eu fiz, transformando as indicações do texto com as nossas medidas, isso corresponde a 6 quilos de farinha. 6 quilos de farinha para fazer pão. E ele fala, e faz pão assado ao borralho. Essa expressãozinha que aparece aqui, o pão assado ao borralho, era um pão redondo assado num forno aquecido com brasas e cinzas.
Então ele pediu para que Sara fizesse esse pão. É um pão redondo assado ali num forno de pedras, feito de pedras, com brasas e cinzas. E ela assou lá então esses pãezinhos, são pães pequenos, mas ela usou 6 quilos de farinha. A Simone, ela gasta 700 gramas de farinha para fazer 2 pães recheados que ela faz. Por isso que eu engordo rápido, né? Porque ela faz 2 pães com 700 gramas de farinha. Aqui, Sara está com 6 quilos de farinha. Ele mandou ela preparar 6 quilos de farinha para fazer pão. É muito pão, é muito pão. Somente 3 homens vão comer. Mas ele manda fazer isso assim, em abundância. Esse é o bocado de pão que ele ia preparar. Esse é o bocado de pão que ele queria servir. Ele prossegue. Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz de pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, mais uma vez o texto fala, correu ao gado. Tomou um novilho. Aqui é um animal novo. É um bezerrinho. Ele pegou um bezerrinho tenro e bom. Tenro é macio. Ele queria que fosse uma carne macia e boa aqui, saborosa. Uma carne macia e saborosa. É picanha argentina. É uma carne de altíssima qualidade que ele separa aqui. Ele pega um baby beef. É assim que fala, né? Baby beef. Ele manda preparar um baby beef. Mas ele pede para preparar o novilho inteiro. E ele chama o servo, o texto diz que ele deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. O bezerro inteiro. Então são 6 quilos de farinha, transformados em pão, um bezerro inteiro, que ele pede para preparar, o servo preparar, e continua. Tomou também coalhada e leite, coalhada e iogurte, e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Dá para comer um mês aqui. E ele serve então aqueles homens abundantemente, fazendo essa mesa imensa ali diante deles. E é interessante notar aqui, textos como esse, eles mostram algumas realidades que o contexto religioso moderno deveria aprender com essas coisas. Notem bem, o versículo 8 fala que quando eles receberam todo esse jantar e tudo isso foi colocado diante deles, o versículo 8 termina dizendo, e eles comeram. Pergunta, Deus é vegetariano? Deus é vegano? Não. Quando nós olhamos um texto, abrindo um parênteses aqui, um texto como esse, os irmãos querem ser vegetarianos? Podem ser vegetarianos, veganos, sejam o que quiserem, desde que não façam isso com base em conceitos religiosos. Se alguém quer adotar uma dieta desse tipo, pode adotar, para a minha saúde, não tem problema. Então adote para a sua saúde. Mas o que nós não podemos, como cristãos, aceitar são esses ensinos tolos que há por aí, que são engendrados pelas seitas, de que o crente não come isso e não come aquilo. No cristianismo, a partir dos textos bíblicos que nós estudamos, que nós como cristãos lemos e aprendemos a partir deles, nós percebemos que não existe restrição alimentar nenhuma na Bíblia, nenhuma. No que diz respeito a vegetarianismo, nem na época da lei de Moisés, quando havia restrição alimentar, nem nessa época era proibido comer carne, pelo contrário. Na época da lei de Moisés, aí que comiam bastante carne mesmo por causa dos sacrifícios. E havia restrição alimentar na época de Moisés, que não era restrição ligada a vegetarianismo ou veganismo, essas coisas. Havia restrição alimentar porque era um sistema sacrificial. E num sistema sacrificial sangrento como aquele, era necessário imprimir na mente das pessoas o conceito de animais imundos e animais puros cerimonialmente.
Animais puros e animais impuros, do ponto de vista cerimonial, eram conceitos que tinham que ser impressos na mente dos adoradores. Por causa disso, então, a restrição alimentar tinha o papel de deixar isso claro num sistema sacrificial como aquele. Num sistema não sacrificial, como a época pré-lei de Moisés e a época pós-lei de Moisés, essas coisas desaparecem. Então nós não temos restrição nenhuma. E nós olhamos aqui essas coisas. Nós vemos aqui Abraão preparando um novilho. Nós vemos Deus comendo isso. Vemos os anjos comendo isso ali também, eles ali na forma humana comendo, participando disso. E o próprio Abraão mandando fazer, e o texto não mostra ele comendo, mas certamente aprendemos que isso fazia parte da sua dieta. Então, as restrições alimentares que são inventadas hoje em dia pelas seitas adventistas, budistas e outras seitas que há por aí, que tentam impor uma dieta alimentar sobre as pessoas, essas coisas todas são invenções que Satanás coloca na mente dos falsos mestres com o objetivo de escravizar as pessoas. As pessoas são escravizadas por essas coisas, quando a palavra de Deus não impõe isso aos seus servos. Nós podemos comer qualquer coisa. Não há absolutamente nenhuma restrição alimentar na Bíblia para o cristão, nenhuma. Muito bem, o texto diz na sequência, no versículo 8, o texto diz que Abraão colocou tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles. Ele não sentou para comer, ele permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. O que ele está fazendo de pé ali? Abraão ali de pé, junto à mesa, enquanto eles comem. Abraão ali, debaixo da árvore, olhando para eles comerem. O que ele faz ali de pé? O que Abraão está fazendo ali de pé é estar de prontidão. Abraão está de prontidão, pronto ali, para servi-los no que eles precisassem. Ele não se assenta à mesa, mas ele fica ali ao lado deles. Como que dizendo, o que vocês precisarem, eu estou aqui para servi-los. Eu sou o garçom de vocês. Se precisarem de mais alguma coisa, é só me dizer. Eu estou aqui pronto para servir vocês aí, que estão aí, sentados aí ao redor dessa refeição, ao redor dessa mesa. E então o texto termina com essa afirmação. E eles comeram. Muito bem. Esse é o texto simples. Simples, fácil. Não tem segredos, não tem mistérios. Nós olhamos para isso, achamos um texto como esse, um texto consolador, como eu mencionei, porque mostra um Deus que é imanente, um Deus que se aproxima de nós, um Deus que vem cear conosco. Essas coisas são mostradas nesse texto. Deus não é um Deus longe, lá no céu, distante de nós. Não, mas é um Deus que se aproxima e se assenta à mesa conosco, e nós podemos compartilhar com Ele das nossas lutas, dos nossos problemas, desfrutando ali da sua companhia e caminhar com Ele, ter uma comunhão próxima com Ele. Nós aprendemos isso a partir desse texto, mas existem outras lições que nós podemos extrair daqui e que eu quero apontá-las para os irmãos, se os irmãos me permitirem. Quais são essas lições que nós podemos aprender a partir de um texto como esse? Irmãos, há algo muito interessante nesse trechinho que nós lemos, que é o modo como algumas palavras aparecem aqui. Se os irmãos olharem o versículo 2, os irmãos verão: levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, correu. Nós vemos aqui a palavra correr. Nós continuamos a leitura e chegamos no versículo 6. Apressou-se Abraão. E o texto prossegue dizendo que ele diz a Sara, ele se aproxima da tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa. Nós vamos encontrando essas palavras, são palavras ligadas à velocidade. Correu, apressou-se, depressa. Vejam o versículo 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho terribom e deu ao criado, que se apressou.
O que nós temos aqui é uma narrativa que descreve uma movimentação muito intensa, é um verdadeiro furacão. E quando acaba toda essa correria, esse trabalho todo, ele se coloca ali diante daqueles homens que estão comendo e fala: se precisar de mais alguma coisa, eu estou aqui. É um velhinho de quase 100 anos, que corre para lá e para cá, para servir os seus hóspedes, e que, tendo trabalhado dessa forma tão intensa, um trabalho demorado, o texto vai narrando, dá a impressão que foi rápido, mas foi demorado, e ele se apressa ali, correndo daqui e dali, e depois ainda se coloca diante deles e diz: olha, eu estou aqui para servir, o que vocês precisarem é só dizer, eu estou pronto. Quando nós vemos essa dinâmica dessa narrativa, isso não deixa de nos sugerir o que acontece conosco quando nós realmente nos encontramos com o nosso Senhor. Quando nós nos encontramos com o nosso Senhor, há um despertar em nós. Quando nós olhamos para as pessoas que não conhecem a Deus, nós percebemos que essas pessoas, elas vivem numa espécie de torpor na vida, entregues a inutilidades. Elas gastam sua vida em coisas ocas, coisas bobas, coisas vazias, e deixam a vida passar, né? Deixa a vida me levar. E é assim o modo de viver das pessoas que não conhecem a Deus. O tempo passa sobre elas, e elas seguem suas vidas largadas, ali deitadas ali, sendo levadas pelo curso deste mundo, sem nenhum propósito no viver, vazias de propósito na vida. E o tempo vai passando, e seus cabelos vão se branqueando, e elas vão então gastando toda a vida em coisas tolas, em coisas vazias. Eu acabei de ver uma propaganda nova aí da seleção brasileira, e mostrava um senhor idoso, e o filho dando um testemunho acerca do senhor idoso. Ele disse: olha, a maior herança que meu pai deixou para nós foi essa disposição ardente de torcer pela seleção brasileira. Uau! Que coisa preciosa! E eu me lembro dele, desde pequeno, nós ali, e torcendo, ele sofrendo e torcendo, indo nos estádios e tal, e nós ali juntos, e ele transmitiu isso para nós. Isso veio para nós, e nós agora também somos assim e tudo mais. E o comercial terminava assim, dizendo assim: esse homem, ele nos ensinou o que realmente importa. O quê? Essa frase. O que realmente importa. O quê? É isso. É isso. Um fanfarrão ensinando bobagens, gastar a vida atrás de tolices, de uma bobagem como essa, e essa é a herança da qual vocês se orgulham, como se fosse algo que realmente importa na vida. Mas é isso. Os incrédulos são assim, eles vivem nesse vazio, nesse torpor, nesse anestesiamento, nessa anestesia existencial, ali preguiçosos, e a vida passando, e eles revolvidos ali em meio a bobagens e tolices e coisas sem relevância nenhuma, e gastam a vida assim, gastam a vida desse jeito. Quando, no entanto, o homem conhece a Deus, algo novo acontece. Ele sai da sombra ali da tenda, ele se levanta, e ele começa a trabalhar, nós vemos isso, ele começa a servir ao seu Senhor intensamente, e ele se dedica, ele trabalha. Hoje na classe de novos membros, nós estamos aprendendo o que significa servir ao Senhor à luz de Atos 13, 1 e 2,
À luz de Atos 13, 1 e 2, nós aprendemos pela palavra que aparece ali no texto grego de Atos 13, 1 e 2, nós aprendemos que uma das formas de servir ao Senhor é estarmos reunidos, sentados, orando juntos, em comunhão uns com os outros. Muitas pessoas falam que isso é esquentar banco. Eu vou na igreja fazer o quê? Vou esquentar banco. Na Bíblia, em Atos 13, esquentar banco tem outro nome. Em Atos 13, esquentar banco é servir ao Senhor. É estar com os irmãos, orando com eles, se debruçando sobre a Escritura, ouvindo Deus falar. Isso que os irmãos estão fazendo agora, sentados aí, na linguagem de alguns, esquentando bancos, no ensino bíblico é servir ao Senhor. É o trabalho de Abraão, é o levantar-se, é o correr. Eu vou estar com os meus irmãos, vou orar com eles, vou me debruçar sobre a Bíblia com eles, vou ter comunhão com eles, eu vou me envolver nessa dinâmica, servindo ao Senhor, além de outros trabalhos que eu poderei fazer. Essa mudança acontece quando? Quando o homem vê o Senhor e se encontra com Ele. Quando o homem vê o Senhor e se encontra com Ele, ele sai daquela vida de marasmo, sem sentido, apagada e semi-morta. Ele sai disso. É por isso que quando nós encontramos crentes distantes, semi-mortos, parados, não envolvidos com nada, longe, ali como que sonâmbulos, anestesiados, no meio de um torpor. É estranho isso. Isso não é normal. Isso não é normal, não é essa a reação que se espera de alguém que se encontrou com o Senhor. Se alguém se encontrou com o Senhor, essa pessoa é tomada de uma dinâmica diferente. É vida em abundância. Ele se levanta. Ele se levanta da sombra. Ele se levanta da porta da tenda. Não importa, ele tem 100 anos, mas ele se levanta. Ele se levanta e corre. Ele se levanta e passa a correr. Correr em que sentido? Correr para servir. Ele quer servir. Ele tem prazer no serviço humilde. Há uma dinâmica, há um corre-corre na vida dele agora. Isso me faz lembrar quando eu era garoto, quando chegava o domingo pela manhã. Quando chegava o domingo pela manhã na minha casa, quando eu era garoto, meus irmãos, que gostoso, que gostoso. Abria-se a janela, o sol entrava na casa. Minha mãe colocava na vitrola, os mais jovens não sabem o que é vitrola. Depois procura na internet o que é vitrola. Minha mãe colocava na vitrola um disco, os jovens não sabem o que é um disco, mas procura na internet o que é um disco, vocês vão descobrir o que é. Minha mãe colocava na vitrola um disco do Luiz de Carvalho. Os mais jovens não sabem o que é Luiz de Carvalho. Procurem na internet, vão saber o que é Luiz de Carvalho. E colocavam o disco na vitrola do Luiz de Carvalho. E nós ali nos apressando e correndo e nos vestindo e depressa. Entrar no carro? Não tem carro, nós vamos a pé. Vamos a pé, mas está chovendo, vamos a pé chovendo, pega o guarda-chuva. Pega o guarda-chuva. E vamos, há uma dinâmica, era aquela dinâmica da vida cristã, a dinâmica da igreja, a dinâmica do serviço a Cristo, a dinâmica do estar junto com os irmãos, orando juntos, estudando a palavra de Deus juntos, cantando juntos, e íamos juntos então todos para a igreja. E não havia opção, hoje não vou, isso não existiam essas coisas. Nós nos levantávamos do descanso e começava a correria. E então descíamos a rua, e quando descíamos a rua, então as ruas afluentes, né? As ruas, é assim que fala, afluentes? Não sei se é esse o nome, mas as ruas que desembocavam na rua principal, nós víamos nossos irmãos chegando também de longe, e se juntavam todos, e faziam aquele grande bando, e aquele bando enorme, caminhava então juntos todos para a igreja, felizes, faceiros, alegres, indo para o serviço do Senhor. E nós tínhamos esse conceito na nossa mente. O que estamos indo fazer? Nós estamos indo servir ao Senhor. É o que vamos fazer.
Nós o encontramos. Nós o vimos enquanto descansávamos debaixo de uma árvore. Ele afastou o nosso torpor. Ele nos deu vigor e vida. Injetou em nós uma disposição nova. E com alegria nós nos levantamos. E passamos a servi-lo de forma dinâmica, alegre, vibrante. Por toda a nossa vida. Foi isso que aconteceu conosco. E quando não estamos envolvidos nessa dinâmica toda, nós nos colocamos de pé, como Abraão ao lado daqueles 3 hóspedes. Nos colocamos de pé dizendo: eu estou aqui. Pronto. Diga, Senhor, uma palavra só, e eu farei. Mostre o que é necessário, eu farei. Diga onde é preciso alguma coisa, eu estarei lá. Eu sou o seu servo. E o Senhor é o meu hóspede, o hóspede divino na minha vida. E eu vou servi-lo com alegria e dinamismo. Esse é o homem que encontrou o Senhor na sua vida. Não é o homem distante, longe, apático, indiferente. E se você é alguém assim, um crente assim, longe, distante, sonolento, há algo errado com você. Isso não é normal no homem que encontrou ao Senhor. Não é normal. Você tem que buscar ao Senhor e falar: Senhor, o que acontece comigo? Afasta de mim esse torpor. Afasta de mim essa indisposição, essa sonolência, esse distanciamento, essa frieza. E dá-me a dinâmica do velhinho Abraão, quando ele viu o Senhor. Dá-me essa dinâmica, para que eu sirva com entusiasmo, vigor, vontade, alegria e disposição. Eu quero fazer isso. Ajuda-me a servi-lo como Abraão te serviu. Essa é uma lição importantíssima que vemos aqui. E que os irmãos devem avaliar a vida e tentar assimilar essa lição preciosa na vida de vocês, para que o nosso serviço ao nosso Senhor seja um serviço mais dinâmico, mais intenso, mais constante. Há uma segunda lição aqui. Essa lição é uma lição voltada para a hospitalidade. A hospitalidade é um valor cristão. Isso significa que nós temos que ser hospitaleiros. Hospitaleiros no sentido de receber as pessoas mesmo. Essa é uma virtude cristã, é uma prática cristã. Nós moramos numa cidade em que isso é difícil. Os paulistanos, eles têm uma certa dificuldade em receber as pessoas em casa. Porque há toda uma cultura mais fechada. É diferente do que acontece em lugares mais aí do interior de São Paulo. Nos lugares aí mais distantes, a hospitalidade é mais praticada, com um calor maior. Imagino que lá em Grão-Mogol, o pastor Thomas, acho que todo dia recebia a gente em casa. 11 horas da noite, mas já é um abuso também, haja hospitalidade para aguentar alguém às 11 horas da noite em Grão-Mogol, onde nem padaria tem para você buscar leite. É complicado demais. Mas em que pese essas distinções, essas diferenças culturais, nós aprendemos na palavra de Deus que a hospitalidade é uma virtude que temos que desenvolver, independentemente do lugar e da época em que vivemos. Ou seja, você tem que abrir a porta da sua casa se você é crente. Tem que abrir. Você tem que desenvolver o hábito de receber os irmãos da igreja na sua casa. Você tem que desenvolver esse hábito. Mas vai custar caro. Não vai, não precisa dar nada, só abrir a porta, não custa nada abrir a porta. Abrir a porta, convidá-los para ir à sua casa, para ter um tempo com você de comunhão. Mostrar a sua hospitalidade, a sua amabilidade, a sua disposição amorosa de se aproximar daqueles a quem Jesus transformou. Porque isso pode mudar a sua vida, isso pode transformar a sua vida e a vida das pessoas. Não há no cristianismo, não há na igreja cristã, não há na igreja bíblica, não existe a ideia do membro da igreja que é fechado dentro do seu mundo particular e tranca a porta de sua casa e não se relaciona com as outras pessoas. E se afasta delas. Não existe isso. A Bíblia ensina
que os crentes devem praticar a hospitalidade. O primeiro da lista, o primeiro, os irmãos encontram em 1 Timóteo 3. Vejam aí qual é um requisito central que o apóstolo Paulo aponta para o homem que quer ser ministro do Evangelho. Vejam aí. Fala assim, 1 Timóteo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Se alguém quer ser pastor, se alguém quer ser bispo, o texto fala que isso é uma obra excelente. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, e na sequência vem hospitaleiro. Um dos traços que o pastor da igreja tem que ter é a hospitalidade. Se ele quiser ser um pastor bíblico, ele tem que abrir a porta da sua casa e receber os irmãos na sua casa. A figura daquele pastor distante, que os membros olham de longe, ele é quase uma holografia. Ele é quase uma holografia, ninguém chega perto dele. Ele vive num universo paralelo e ele faz aparições na igreja de vez em quando, faz aparições, né? E ele prega e desaparece como esses homens da história. Essa figura distante, longínqua, intocável, esse homem não está qualificado para o ministério pastoral. O homem que é assim, ele não está qualificado para o ministério pastoral. Não está. Na Sagrada Escritura, o homem qualificado para o ministério pastoral é alguém que recebe pessoas na sua casa. Os irmãos têm que ir na minha casa e eu tenho que receber os irmãos lá. Puder levar um bolinho, ajuda. Mas tem que haver essa ponte, tem que haver essa ligação, tem que haver essa liberdade. Pastor, queremos visitá-lo, queremos ir à sua casa, nós queremos ir um dia lá, passar um tempo com o Senhor. O pastor deve abrir esse espaço e dizer, olha, vai ser uma alegria receber, eu quero que vocês vão, e vamos sim, e vocês vão estar lá, estaremos juntos ali, e vocês vão provar da minha hospitalidade, da minha proteção, dos meus bens, do meu carinho, vocês vão provar disso tudo lá. Eu quero ser um homem hospitaleiro. E isso prossegue. Nós aprendemos em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 2, eu não vou ler agora, aprendemos em Hebreus 13, 2, que todos nós devemos praticar a hospitalidade, todos nós, todos os crentes devem praticar a hospitalidade. É uma virtude cristã, não negligencieis a hospitalidade. É claro que eu tenho que ser sensível às pessoas. É claro que eu não posso viver na casa de alguém o tempo todo. Até a Bíblia proíbe isso, não te tornes frequente na casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti, porque ele se enfada. Se você começar a ir muito na minha casa também, eu vou falar, dá um tempo. Mas é necessário que, juntando esse equilíbrio, esse bom senso, haja essa dinâmica dos irmãos serem hospitaleiros e receberem as pessoas em suas casas. Esse é um valor cristão. Nós vemos aqui o autor bíblico em Gênesis 18 enaltecendo a figura de Abraão, e enaltecendo a figura de Abraão por meio, entre outras coisas, por meio dessa disposição dele de receber aqueles hóspedes especiais que ele viu ali próximo ali da sua tenda. Mas notem, algo mais aqui. Abraão foi hospitaleiro com Deus. Então nós temos uma lição maior do que essa que eu disse agora. Porque nós temos que ser hospitaleiros com Deus. Como? Como é que eu posso ser o anfitrião de Deus? Abraão foi o anfitrião de Deus. Como? Eu posso ser o anfitrião de Deus? Eu posso abrir a porta para que ele entre e venha cear comigo. Isso pode ser feito. Como eu posso fazer isso? Como eu posso ser o anfitrião de Deus?
pela sua bondade, o Senhor nos ensinou como nós podemos recebê-lo também na nossa casa. Como nós podemos abrir a porta para receber o Senhor também. E também servirmos a Ele uma refeição. A palavra de Deus ensina isso através de figuras de linguagem. Veja, os irmãos conhecem bem o texto de Apocalipse 3. É muito conhecido esse texto, Apocalipse 3. E esse texto nos ensina, existe, hoje eu estava ensinando na classe de novos membros, e eu estava ensinando dizendo que existem expressões na Bíblia, que são frases epesegéticas. Só aqueles que foram na classe sabem o que é isso, né? O que é uma expressão epesegética, o que é uma frase epesegética? É uma frase explicativa. Por que a gente não fala frase explicativa em vez de frase epesegética? Para dar a impressão que a gente é mais inteligente. É por isso que a gente usa uma palavra mais difícil, porque aí dá a impressão que a gente sabe muito. Então, a expressão é frase epesegética, é uma frase que explica, é uma frase que ajuda a explicar uma outra frase, uma outra expressão, um outro versículo. Nós parecemos ter aqui, em Apocalipse 3, parece que nós temos algo assim. Vejam o que diz aí, o texto fala, Apocalipse 3, a partir do versículo 14, o texto fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui falando que, se identificando como Jesus se identifica na correspondência. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Tem gente que pensa que isso aqui é referente à liturgia eclesiástica. A igreja quente é aquela que o pessoal pula e grita, e a igreja fria é aquela que o pessoal canta hinos do cantor cristão, né? E fala, você não é nem frio nem quente, você é morno, você canta alguns corinhos e canta o cantor cristão também. Então, você é morno, vou te vomitar porque eu preferia que você fosse o frio ou quente, e isso é uma interpretação absolutamente tola. Não é disso que está falando aqui, não é de animação. Quando fala frio e quente, a ideia aqui não é de animação. A ideia presente aqui é de utilidade, porque naquela região da Ásia existiam águas quentes que tinham por propósito, que eram usadas para fins medicinais, e existiam águas frias que eram usadas para refrigério. E a água morna servia para quê? Para nada. A água quente servia para cura, para fins medicinais, terapêuticos. A água fria servia para refrigério, naquela região quente. E a água morna, para que servia? Sabe para que serve a água morna? Para provocar vômito. Para isso serve a água morna. Você bebe e você vomita. É o que Jesus faz aqui. Eu vou beber vocês, para vomitar vocês da minha boca. Vocês são água morna. Vocês não são água fria nem quente. Vocês não servem para nada. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, não é que eles são animados ou desanimados. É que eles não serviam para nada. A igreja de vocês não serve para nada. Não cura ninguém. A igreja de vocês não cura ninguém e não traz refrigério para ninguém. Ora, se a igreja de vocês não cura ninguém e não traz refrigério para ninguém, para que ela serve? Para nada. Já que não serve para nada, eu vou vomitá-la. É água morna. Vou vomitar, jogar isso fora. Porque a igreja de vocês não serve para coisa nenhuma. Essa é a crítica presente aqui. Os crentes de Laodiceia não serviam para nada. Se você conhecesse um crente de Laodiceia, você veria que ele não era quente, no sentido de trazer a você algum alívio, alguma cura de alguma ferida sua. Aquele crente não era um instrumento que se dispunha ali a restaurar pessoas, a curar pessoas. E também não era alguém que trazia refrigério. O crente tem que ser frio e quente. Não morno, mas frio, trazendo refrigério para as pessoas. E quente, trazendo cura para as pessoas feridas. Eles não eram nem frios, nem quentes. Não serviam para nada. E Jesus então se dirige a eles indignado. Ele fala assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vocês não servem para nada, eu vou expulsar vocês. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você pensa que você é rico, mas você é um mendigo cego. Você pensa que é riquíssimo. Você tem uma autoestima elevadíssima. Você fez cursos de autoajuda.
e elevou o seu conceito de você. Se tem alguém que se valoriza, é você. Mas é mentira tudo isso. Você pensa que é um grande príncipe, um grande milionário, mas você é um mendigo nu e cego, miserável, é o que você é. O Senhor diz. E ele prossegue dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a sua vergonha. São várias figuras de linguagem que ele usa aqui para se referir ao arrependimento e à mudança de vida. Ele diz: eu repreendo e disciplino quantos amo, ser pois zeloso e arrepende-te, ele diz. E então vem uma figura no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Ele fala aos crentes isso aqui, não fala para incrédulo isso. Não é um versículo evangelístico, é um versículo para a igreja, para crentes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que é ouvir a voz e abrir a porta? Nós temos um versículo epesegético, quando lemos o versículo 19. O que é ouvir a voz e abrir a porta? É ser zeloso e se arrepender. Ser zeloso e se arrepender é abrir a porta e receber o Senhor em casa e cear com Ele e desenvolver uma comunhão maior com Ele. Nós temos que ser os anfitriões de Deus, os anfitriões de Jesus. Nós temos que abrir a porta para que Ele venha e se assente à nossa mesa. Como eu faço isso? Sendo zeloso, cuidadoso, avaliando cuidadosa e zelosamente a minha vida e me arrependendo. E quando eu me arrependo, então eu abri a porta. Eu olho para a minha vida e eu vejo coisas que o Senhor não aprova. Eu olho para a minha conduta e vejo coisas que não glorificam. Eu preciso abandonar essas coisas. Oh Deus, como essas coisas te desagradam e me entristecem. Ah, quanto meu coração padece por causa dessas coisas. E eu, de forma rebelde, continuo nessas coisas. Eu preciso ser o seu anfitrião. Como? Eu preciso ser zeloso da minha vida de obediência e me arrepender. E quando eu fizer isso, quando eu mostrar zelo na minha vida de piedade, na minha vida com o Senhor, e me arrepender das minhas faltas, então eu abrirei a porta. Isso será o abrir a porta. E eu vou então recebê-lo em minha casa. E a nossa comunhão será completa. Cearemos juntos. Abraão foi o anfitrião de Deus. E nós podemos ser anfitriões de Deus também fazendo isso. E existe eu quero terminar apontando para os irmãos uma ilustração que emanou no século XV desse texto que nós lemos. O texto de Gênesis 18, 1 a 8, inspirou a arte cristã. Alguns pintores, eles fizeram quadros retratando esta cena. E existe um em particular que eu quero mostrar para vocês. É esse aí que está sendo projetado. É um ícone, é um trabalho feito em relevo, numa placa plana, feito por Andrei Rublev. Andrei Rublev, no século XV. Está aqui atrás de mim isso ou não? Está? Porque eu não estou vendo nada ali. Mas está aqui então, né? Ok. Vamos, preste atenção nessa gravura, nesse ícone. É uma obra iconográfica. Só que o Andrei Rublev, ele entendeu que os 3 homens que apareceram a Abraão eram as 3 pessoas da Trindade. Por quê? Porque eles eram 3, mas quando Abraão se aproxima deles, no versículo 3 ele diz: Senhor meu.
se dirige a eles no singular. Então, a partir daí, concluiu que não, esses 3 são um. Mas é uma forçação de barra muito grande, né? Aí é forçar muito, é fazer o texto dizer o que ele não está falando. Mas, de qualquer modo, o artista, no século XV, esse Andrei Rublev, ele entendeu que as 3 pessoas que apareceram lá eram as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os irmãos devem observar, o Pai está trajando, todos eles têm um tom de azul. Os irmãos veem aí o tom de azul reflete a criação, céu e mar. Todos eles são os criadores do universo, de tudo que há. E tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles apresentam aí nas suas roupas essa coloração azul, evocando a ideia da criação, do céu e do mar. O Pai está de dourado. Vocês veem aí, o Pai, além do azul, o Pai também, ele traz uma roupa dourada. Isso refletindo a sua glória, a sua suficiência completa e absoluta, a sua grandeza. Ele é a fonte primária de tudo. Aí, para exaltar essa figura, então ele foi trajado, aí foi pintado com cores douradas. Ao centro, os irmãos veem a segunda pessoa da Trindade. Os irmãos devem perceber que ele está não só de azul, como Criador que é, mas ele está também usando vermelho, sugerindo a ideia de sofrimento. O Senhor verteu o seu sangue. Os irmãos devem observar que ele está com a mão direita sobre a mesa. E a mão direita dele sobre a mesa está mostrando 2 dedos. 2 dedos. Não é paz e amor isso aí, né? Não é paz e amor, não é V de vitória, nada disso. Ele mostra aí esses 2 dedos indicando a sua natureza dupla, porque o Senhor tem uma natureza humana e uma natureza divina. Então, a posição dos dedos tem por propósito apontar para essa realidade teológica da natureza humana e divina de Jesus. E os irmãos veem ao lado o Espírito Santo. O Espírito Santo também trajando azul, mas ele traja também o verde. Por que ele usa a roupa verde? Porque ele quer evocar a figura das plantações, que a partir da luz sofrem transformação. O Espírito Santo é a luz que transforma, como se nós fôssemos galhos secos, mas através da ação da luz e do sol nós então brotamos. Então o Espírito Santo é retratado assim, como alguém que, como a luz age sobre a vegetação, age também sobre nós e nos transforma. Então é um quadro cheio de significado teológico. Mas se os irmãos olharem com atenção, verão também que eles estão comendo num prato só. Não tem cada um prato, é um prato só para todos. Por que eles estão comendo de um prato só? Porque isso retrata uma comunhão intensa, uma comunhão extremamente próxima. Eles não comem em pratos separados, mas comem na mesma botija. E se os irmãos olharem para a mão direita do Espírito Santo, os irmãos verão que ele está apontando o dedo para baixo, para o seu lado, para a frente da mesa. Está sutilmente apontando o dedo para a parte da frente da mesa. Por que ele faz isso? Por quê? Bem, dizem os historiadores da arte que havia algo em frente da mesa na obra original. Os irmãos devem observar que em frente da mesa tem um quadradinho, tem um pequeno retângulo em frente da mesa. Nesse pequeno retângulo, na obra atual, foi encontrado um pouco de cola. Havia algo colado ali. E o que é que estava colado ali? Dizem os historiadores da arte que o que estava colado ali era um espelho. Era um espelho. E esse espelho significava o seguinte: que o Espírito Santo estava apontando para o espaço na mesa, convidando alguém para ocupar esse espaço vazio. E quem o Espírito Santo estava convidando para ocupar o espaço vazio e cear com eles? Você, o observador, o homem do espelho. Então o observador parava e olhava para o quadro e se via naquele espelho.
e olhava para a mão do Espírito Santo dizendo: sente-se, ocupe seu lugar à mesa, há uma vaga aqui, há um espaço aqui, sente-se e venha cear conosco, e venha comer conosco da mesma botija, do mesmo pão. Nós queremos ter uma comunhão especial com você. Era o convite. É um quadro convite. É um convite iconográfico, em que Deus chama para se assentar à sua mesa e comer do seu pão. Eu olho para esse quadro e eu tenho uma mensagem para aqueles que estão com fome e sede. Há pessoas com fome e sede, mas é uma fome e uma sede diferente. Não é uma fome e uma sede do estômago, é uma fome e uma sede dentro do coração. E nada sacia essa fome, nada sacia essa sede neste mundo. E no entanto, nós temos um Senhor que nos convida: venham à minha mesa, eu tenho pão, venham ter comunhão comigo, eu tenho o pão, eu tenho o vinho, eu tenho alimento verdadeiro. Aproximem-se de mim, vocês que estão com fome e sede, vocês que estão com a alma seca, com o coração faminto, com a alma sedenta, aproximem-se de mim, sentem-se à minha mesa, tenham comunhão comigo por meio de Jesus, e eu vou alimentar vocês, e vocês nunca mais terão fome, e nunca mais terão sede. Esse é o quadro convite, e eu deixo o quadro aqui, numa lembrança desse convite aos irmãos. Os irmãos que muitas vezes estão longe da palavra de Deus e dos seus caminhos, e estão com o coração vazio porque estão longe dele. Irmãos afastados, distantes da mesa do Senhor, aproximem-se, arrependam-se, abram a porta, sentem-se à mesa e comam com Ele. Pessoas que não conhecem o Salvador, que vivem vidas vazias, ali, distantes do Senhor, rastejando por essa vida sem propósito algum. Lembrem-se, há uma mesa divina, e o Senhor nos convida a ela, onde poderemos comer do seu pão e ter a vida eterna. É necessário se aproximar e atender ao convite do Espírito Santo, e se assentar à mesa, e comer, e beber, e fartar-se, e viver com Ele para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse breve texto, em que nós vemos a hospitalidade de Abraão, em que nós vemos a sua humildade, o Senhor se aproximando, e essas outras lições todas que a sua palavra mostra. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude para que nós acolhamos tudo aquilo que essas realidades apontam para nós. Nós queremos ser também anfitriões do Senhor, queremos recebê-lo em nossa casa, em nossa vida. Nós queremos que o Senhor entre em nossa vida, entre em nossa casa e venha cear conosco, que aprendemos como abrir a porta. Nós queremos suplicar por aqueles que estão com fome e sede no coração, pedir que eles atendam, afinal, o convite do Espírito Santo e ocupem lugar à mesa, e se alimentem pela fé em Jesus, e experimentem da verdadeira comida que dá a vida eterna, que bebam da verdadeira água, que gera, que concede essa vida também. Nós pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração sempre, para que a visão da mesa de Abraão seja uma visão constante na nossa vida, a fim de que busquemos com afinco uma intimidade maior com o Senhor. Nós suplicamos essas coisas, pedimos essas bênçãos e o fazemos humildemente em nome de Jesus. Amém.